Bom dia, turma, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Nós tivemos um tempinho para descansar, sei que era muito trabalho, mas a gente precisa continuar. Em meio a essa pandemia, a gente precisa estudar e é a maneira que nós temos agora, então vamos tentar aproveitar. Olha só, a aula de hoje é uma continuação sobre os povos da Mesoamérica que nós já estudamos e hoje a gente vai estudar uma palavra estranha que eu acredito que nenhum de vocês saibam o que significa. Jeitos de pensar, as cosmogonias. É claro que eu vou explicar a vocês o que é essas cosmogonias. Então vamos lá. Antes de mais nada, para a gente começar a entender essa aula, a gente precisa entender o que significa cosmogonia. Seria um conjunto de ideias, de princípios que explicam a origem, o início do universo. Por isso essa ideia de cosmogênese. Há várias ideias sobre a teoria de como o mundo começou. Lá no sexto ano vocês estudaram sobre isso, sobre o início do que seria a vida na Terra, a vida humana. Então, a ideia de cosmogonia são várias doutrinas, princípios religiosos, míticos ou científicos que explicam a origem do universo, a origem do mundo. Como eu disse a vocês, hoje nós teremos várias palavras complicadas que eu vou pronunciar de acordo com o que eu conseguir, porque é difícil. Então, aqui, logo no início, lá na página 98 do livro de vocês, tem assim: Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Essa história dessa serpente emplumada nós vamos entender que é uma das histórias de acordo com os povos da Mesoamérica, com os povos maias, como eles achavam que o mundo começou. Mas vamos lá. Ao longo da história, diferentes povos desenvolveram muitas culturas marcadas por religiosidades, ritos, conhecimentos e formas de organização. E nós vamos entender como esse povo da Mesoamérica acreditava na origem da humanidade. Então, gente, entre os vestígios arqueológicos olmecas, tiveram monumentos como figuras de serpentes, jaguares, pássaros, que marcaram a religiosidade de sociedades que sucederam os povos olmecas, que vieram após esses povos, como os teotihuacanos, os zapotecas, os maias, os oltecas, os mexicas. Então, esses vestígios arqueológicos existiram, as pessoas que foram encontrando continuaram seguindo essas tradições religiosas. Então, lá em Teotihuacan, o templo de Quetzalcoatl revela o culto à serpente emplumada. O que seria a serpente emplumada? Um deus virtuoso que teria dado vida aos seres humanos e ensinado a cultivar a terra e que proibia o sacrifício de pessoas. Então, Quetzalcoatl, depois que ele já havia ensinado aos seres humanos tudo que os seres humanos precisavam saber, de acordo com a teoria desses povos mesoamericanos, ele teria partido rumo ao leste, prometendo um dia retornar. Lembre que eu falei que esse Quetzalcoatl seria uma serpente emplumada, ou seja, uma serpente com asas, e que, de acordo com esses povos que vieram depois dos Olmecas, que viveram naquela região onde os maias viveram, então, de acordo com esse povo, o mundo começou a partir dessa serpente emplumada, Quetzalcoatl, que ensinou a todos como deveriam viver. E lembre-se, ele era contra os sacrifícios humanos. Com o passar do tempo, à medida que vários povos começam a enfrentar períodos de paz, períodos de guerra, eles vão agregando novos valores a essa ideia de como o mundo surgiu a partir de Quetzalcoatl, e essa figura dele vai se transformando. Para os maias, esse deus serpente ganha o nome de Kukulkan, mas continua sendo a divindade criadora do mundo para os maias. Já para os oltecas e os mexicas, quando Quetzalcoatl resolveu, ele vai embora, ele deixou um espaço para que os seus irmãos, Tezcatlipoca e Huitzilopochtli, deus do sol e da guerra, eles tomassem espaço, eles ficassem no lugar
de Quetzalcoatl, de acordo com esses povos. Então perceba que, de acordo com cada povo que vai vivendo nesses locais, essas figuras elas vão mudando de posição. Observem essa imagem aí. Essa imagem seria a ideia de Quetzalcoatl, que era uma serpente emplumada, seria essa a imagem que eles tinham. No livro de vocês vão encontrar também. Então, agora nós vamos conhecer já outra teoria de como começou o mundo de acordo com as pessoas que viviam nos Andes, dos Incas. Então, de acordo com os Incas, Viracocha era uma das divindades mais importantes, era visto como criador de todas as coisas, ou a substância que a partir dele seria criado, as coisas seriam criadas. Viracocha, de acordo com a cosmogonia andina, ele criou o universo, o sol, a lua e as estrelas, o tempo, comandando o sol de se mover sobre o céu e da própria civilização. Viracocha era adorado como o deus do sol e das tempestades. Então, de acordo com o povo inca, Viracocha veio à Terra, ele ensinou o povo como sobreviver e depois ele desapareceu no Oceano Pacífico. Para manter o cosmos, ele deixou seus filhos Inti, o deus Sol, Mamaquila, a mãe Lua, e Pachamama, a mãe Terra, entre outras divindades. Então, ele deixa outras divindades para continuar o seu trabalho aqui na Terra. De acordo com o calendário Inca, Viracocha ele retornaria à Terra durante o reinado do 12º imperador. Agora a gente vai conhecer uma teoria mais próxima da gente, porque já fala dos Guaranis. Algumas teorias históricas defendem que os antigos Guaranis, que povoaram a região sul da América por volta do ano 500, se instalaram entre as bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, e o litoral dos atuais estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e de São Paulo. Então, nós estamos falando sobre algo mais próximo da gente. Então, de acordo com os indígenas, como eles viam a criação do mundo. É por isso que é importante que a gente aprenda a respeitar que cada cultura, cada religião, cada povo tem sua forma de pensar, tem suas crenças, seus ritos. Nós não temos que acreditar, mas temos o dever de respeitar. Por isso que é importante vocês conhecerem como cada povo acredita na origem do universo. Lá no 6º ano vocês estudaram com certeza a teoria da evolução, a da criação, que é a da criação de Deus, que a maioria de nós brasileiros aqui acreditamos, mas a gente precisa respeitar outras teorias. Então, de acordo com esse povo, com os antigos Guarani, o mito de origem deles, Nhanderu, ele era um ser divino, considerado o pai de todos. Ele desabrochou, ele nasceu em meio à escuridão, e aí ele criou a terra, criou os astros e os seres vivos, além de ter criado também outros deuses. Ele criou Tupã, que para os índios é um dos deuses mais importantes, um dos deuses mais importantes por ser o deus das águas e do trovão. Jacaíra, que seria o deus da neblina e dos bons ventos. Carai, deus do fogo, e Inhamandu, deus do sol e das palavras. Nhanderu, ele acreditava numa terra sem mal. Então, ele orientou os guaranis a se manter em harmonia, a viverem em harmonia. Mas esse povo, os indígenas, eles tinham consciência de que o mundo era muito instável, eles tinham consciência que estamos sujeitos constantemente a ameaças como seca, como a terra desgastada, inundações, tempestades, fomes, doenças e outros desequilíbrios. Se vocês pesquisarem a maneira dos índios de viverem, desde os tempos mais antigos até os atuais, eles sempre viveram de uma maneira em que eles pudessem usar a terra e que todos pudessem consumir, mas não levada para o lucro, para crescer, para ganhar em cima do outro. Eles sempre viveram dividindo e cuidando dessa terra para que ela possa estar sempre dando a sustentabilidade do povo. Então,
Como os índios eles acreditavam que essas catástrofes poderiam acontecer a qualquer momento, então eles viviam à procura de um local mítico que era conhecido como Ive-Maranhei, ou seja, a terra sem mal. Essa terra era onde os deuses viviam e para onde iriam os grandes guerreiros após a morte. Os sacerdotes guaranis eles acreditavam que eles poderiam alcançar essa terra sem mal por meio de rituais em que se realizavam danças, cantos, peregrinações, rezas. E a localização dessa terra sem mal, ela seria depois do Mar Grande, em meio ao Oceano Atlântico, e outros indígenas também achavam que elas poderiam estar além das montanhas da Cordilheira dos Andes, ou seja, praticamente inacessível chegar a esse local chamado Terra Sem Mal. Então, os Guarani, após séculos procurando esse lugar ideal, essa terra sem mal, como eles diziam, esses Guaranis que habitam hoje o sul do Brasil, eles atualizaram a sua cosmogonia e identificaram a colonização, a invasão de suas terras pelos não indígenas como um sinal de desequilíbrio, mantendo seus rituais para alcançar, quem sabe um dia, a terra sem mal. Também, de acordo com narrativas guaranis, estudos arqueológicos e antigas crônicas portuguesas, há um local chamado Caminho de Peabiru, que seria uma estrada que ligaria São Vicente, em São Paulo, à costa do Oceano Pacífico, no Peru. São teorias, é claro. Uma das teorias referentes a Peabiru é de que os Guarani, guiados por seus estudos astronômicos da Via Láctea, eles teriam aberto essa estrada durante suas buscas pelas terras sem mal. Claro que, assim, são narrativas, a gente não há nenhuma comprovação científica que esse caminho de Peabiru exista, mas, de acordo com essas narrativas, esse caminho teria possibilitado trocas culturais entre os Guarani e os Incas, como indica alguns aspectos compartilhados por esses dois povos. É isso, não tenho uma certeza, mas há conjecturas de que realmente esse caminho podia ter existido em algum momento, né? Então, alguns aspectos dessas trocas culturais é possível citar a associação dos meses do ano à lua, o uso de um tipo de flauta chamada pan e o sistema de comunicação e contagem estatística denominado quipo nos Andes e Ainhê pelos Guarani. Eles tinham realmente, de acordo com esses estudos, eles tinham coisas muito parecidas que não se sabe como se deu essas trocas culturais para os dois. Tanto os povos andinos, como esses que viviam aqui na América, os brasileiros, América não, claro que é tudo América, mas aqui onde os indígenas, os guaranis viviam aqui no Brasil e os que viviam nos Andes, os povos incas. Essa foi a nossa aula de hoje. Agora nós vamos fazer atividade, né?